Vamos fazer a nossa preparação então. Convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, sentindo todo o carinho, toda a harmonia deste momento. Que estejamos abençoados aí pelo alto. Vamos sentindo assim toda a espiritualidade nos envolvendo, nos abençoando nesse momento, sentindo a presença dos nossos mentores, companheiros de longa data, amigos de inspiração, de proteção. Saudamos também os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos conectam através das redes sociais, que nos conectam através dos pensamentos em comum ligados ao Cristo, ao autoconhecimento, ao progresso moral. Nos ligamos também aos mentores das nossas casas, companheiros que cuidam de nós, da nossa família, deixando tudo pronto para que neste ambiente, onde nós temos a nossa primeira escola, tudo possa estar sempre na melhor harmonia, na melhor sintonia. E para reforçar tudo isso, nesse momento nós abrimos as portas da nossa casa para que as equipes de limpeza, proteção e higienização adentrem ao nosso lar. Que eles possam passar por todos os cômodos, os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Que todos esses irmãos com os samaritanos passem pelos cômodos das nossas casas, pelos quartos, sala, cozinha, banheiro, retirando formas, pensamentos, miasmas, qualquer energia, qualquer vibração menos positiva. Nesse momento eles vão retirando, vão limpando através das suas ervas, através dos seus incensos, purificando todos os ambientes, deixando tudo mais limpo, tudo mais harmonioso, mais equilibrado, tudo mais preparado, não só para esse evangelho, mas também para a semana que está para começar. À frente de nossa casa, nós encontramos Ricardo, saudamos ele, os seus arqueiros, seus lanceiros, pedimos que cuide de nosso lar, que um ou mais seus soldados possa ficar em frente à nossa casa, guardando, protegendo contra todo e qualquer mal que possa tentar intervir. A nossa casa se torna então uma fortaleza, envolvida em uma cúpula de proteção nesse momento, e a gente vê no seu topo um farol bem reluzente ser aceso, assim como uma bandeira branca também é hasteada. E toda a espiritualidade consegue visualizar que em nossos lares está sendo realizado agora um evangelho. Que os irmãos do alto possam se fazer presentes para acompanhar, para nos instruir, para nos intuir, para aprender conosco. Nos ligamos também a Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, todas as suas falanges espirituais, e vamos nos ligando aos primeiros cristãos, a Paulo, a Maria de Magdala, esses irmãos que há mais de 2024 anos atrás puderam estar na presença do Cristo, puderam vivenciar com o Mestre, puderam absorver o melhor do que o Cristo pôde deixar para eles, para nós, e que consigamos, dentro da nossa pequenez, dentro dos nossos limites, absorver o mesmo conhecimento deixado para esses irmãos. Que graças a eles hoje estamos também reunidos, através dos seus exemplos, através das palavras deixadas nos evangelhos. Vamos nos ligando à nossa mãe, Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho, todo o seu consolo de mãe que nos acalma nesse momento,
que nos prepara para mais uma noite de aprendizado, de autoconhecimento, e que nos entrega ao seu Filho Jesus. E agradecemos ao Mestre pelo Evangelho, por nos instruir, por permitir que hoje estejamos aqui reunidos em seu nome. Que os ensinamentos da noite de hoje possam ser absorvidos, compreendidos e vivenciados. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por estarmos reunidos mais uma vez, mais uma noite, pelas oportunidades que temos, pela saúde, por tudo que temos, mas que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem e bora para mais uma noite de bastante reflexão, de bastante estudo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Deram uma olhada na nossa parábola de hoje, na parábola do nosso estudo de hoje, que é a parábola dos servos bons e dos servos maus? Conseguiram tirar aí um tempinho para isso? Se não conseguiram, não tem problema. A gente vai falar sobre ela agora. Vamos entender um pouquinho mais. Boa noite, Camila. Boa noite, tia Márcia. Cristiana. Boa noite, pessoal aí que está chegando, que já entrou aí na live, a Michele. Bora lá. Do que se trata essa parábola? Vou fazer a leitura aqui para vocês para a gente entender um pouco. Ela começa assim: quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Porém, aquele que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, e Lucas, capítulo 12, versículos de 42 a 48. Meio confusa essa parábola, né? Ela precisa ser lida, relida, bem compreendida, para que a gente consiga absorver
todos os conhecimentos, todas as informações que ela traz. Mas ela é bem simples, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um breve resumo para a gente ter uma interpretação melhor dela. Mas ela, dentro do seu contexto, cai que nem uma luva para o período que nós estamos vivendo. Cai que nem uma luva para o dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo a Páscoa, né? Domingo de Páscoa. E tem muito a ver. Por quê? No judaísmo antigo, né, a palavra Páscoa significa passagem. Quem entrou nas redes sociais, quem segue perfis cristãos, muitos deles trouxeram essa explicação, né? Significa passagem a Páscoa para o judaísmo. Os judeus celebravam a Páscoa naquele momento, a libertação do povo hebreu, que ficou escravo lá no Egito durante 400 anos, por 400 anos. Então era um momento de festividade, os povos se reuniam lá no grande templo, né? Temos passagens conhecidíssimas de Jesus, ainda criança inclusive, sobre esse momento. Não vamos trazer agora, que não é o que cabe, mas sim o contexto de tudo isso. Então, para os católicos, essa celebração ela acaba tendo um outro significado, né? Uma outra interpretação, que é a da ressurreição do Cristo, né? Que após a crucificação teve a sua ressurreição para eles. E aí vivemos essa Semana Santa. Todo esse período é um período muito sagrado, né, para muitos cristãos. E é um período que muitos deles acabam realizando uma série de penitências para consigo mesmo. São jejuns prolongados. Eu estou num trava-língua bom hoje, deixa eu tomar uma água. São muitos jejuns prolongados, muitos sacrifícios, né? E esses sacrifícios são até uma forma de representar, uma escala minúscula, é claro, né? O sacrifício de Jesus para com a humanidade, como eles trazem, porque Jesus morreu por nós. E quando a gente fala de sacrifício, o que significa sacrifícios na nossa vida prática hoje? A gente não trabalha muito, né? A gente não fala tanto da palavra sacrifício na nossa vida, mas às vezes a gente ouve, né? A gente fala assim, eu vou ter que me sacrificar aqui no meu trabalho, hoje eu vou ficar até um pouquinho mais tarde para resolver uma pendência. Não deixa de ser, né, em alguns casos, um sacrifício. Então a gente usa a palavra sacrifício como algo que demanda muito esforço, um esforço extra, algo por vezes até resignado, onde eu abro mão de alguma coisa em prol de outra. Então temos essas questões relacionadas ao sacrifício. E aí eu queria que vocês comentassem aqui nesse momento, assim, fizessem uma reflexão curta. Qual o maior sacrifício que vocês já fizeram, né? Qual o maior sacrifício que vocês já fizeram na vida de vocês, em que vocês, né, abriram mão de alguma coisa muito importante, que era alguma coisa muito importante para vocês, em prol de alguma coisa muito importante? Então eu disse de um sacrifício no trabalho, né? Mas vocês já fizeram um sacrifício para valer mesmo? Para vocês mesmo ou para alguma outra pessoa? E eu queria que vocês parassem um minutinho, pensassem nisso, se isso já aconteceu, e comentassem aqui com a gente, compartilhassem qual foi esse sacrifício que vocês já realizaram. Beleza? Certamente em algum momento da vida de vocês já tiveram que fazer alguma escolha, né? Tiveram que tomar uma decisão, e essa decisão ela foi, por vezes, sacrificante para você ou para alguém que você ama. E aí é um desses exemplos que eu gostaria que vocês trouxessem. E aí, enquanto isso, eu vou trazer uma reflexão para vocês. Dentro desses sacrifícios enormes que nós fazemos,
assim como eu dei um exemplo lá do trabalho, a gente também realiza pequenos sacrifícios. E aí, quais são esses pequenos sacrifícios que nós realizamos no nosso dia a dia? Às vezes a gente nem percebe. E depois eu volto aí nesses exemplos. Por quê? Esses pequenos sacrifícios que nós realizamos, eles estão totalmente conectados a essa parábola de hoje. Ela acaba reforçando toda a importância e a responsabilidade que nós temos, a fidelidade que nós temos para com Deus, para com as pessoas. E aí, fiel com o quê, né, Rafael? Fiel com o quê? Deus e pessoas, mas o que isso representa? Agora eu vou trazer aquele resuminho da parábola para a gente entender. Aí na parábola ela traz o seguinte contexto. Jesus, né, diz que um servo bom e fiel é aquele quem o Senhor acaba encarregando de cuidar dos bens da sua casa, né, e de dar para os outros servos que estão ali junto com ele, na ausência do Senhor, o alimento no tempo devido, né? Então tem a hora da refeição, tem a hora do banho, aquele servo é como se ele fosse o responsável por aquelas pessoas no lugar, na ausência do Senhor. E o servo bom é aquele que cumpre com o que foi determinado com esse Senhor. E o servo mau, quem que é? O servo mau é aquele que não cumpriu com as ordens, né? Então, o servo mau, ele imagina assim, não sei que hora que ele vai voltar, pode ser que ele chegue cedo, pode ser que ele chegue tarde, vamos fazer o que a gente quer? Vamos curtir? Então eles comem desregradamente, bebem desregradamente, né? Age da forma como se ele fosse o Senhor e que as coisas acontecessem do jeito que ele quisesse. Então, se um servo fez alguma coisa que ele não concorda, ele vai lá e agride. Ele se junta com aqueles que estão maltrapilhos, bebendo, e junta e bebe junto, e faz aquela arruaça, aquela bagunça. Só que, o que acontece? De repente, o Senhor chega. E aí, a hora que ele chega, ele vê aquela balbúrdia, aquela arruaça toda. E aí, o que ele faz? Né? Ele separa aquele servo mau, né? Destina ele para junto com os demais que não são bons, que já deram algum motivo para ele, expulsa esse servo, e aí existe a expressão, né? Depois que ele foi expulso, que vai ter os choros e os rangeres de dente. E aonde entra o sacrifício nessa história? E aí a gente faz aquela análise, né, do nosso dia a dia. Eu vou ler agora, antes de trazer as pequenas reflexões do nosso dia a dia, eu vou ler aqui os comentários de vocês. A Joyce comentou, olha, eu saí do interior para vir estudar na capital. Foi muito sofrido, mas foi um sacrifício. Eu espero que valha a pena. Se Deus quiser, vai valer, viu, Joyce? Boa noite, Rosana. São esses detalhes que às vezes a gente, né, se esforça um pouquinho mais. Nesse caso, a Joyce fez para que as coisas para ela fossem melhores, né? Para que ela possa oferecer alguma coisa melhor para outras pessoas que convivem com ela. Então, e nem sempre é fácil, né? Meu sacrifício foi sair justamente o contrário, né? Eu saí de São Paulo para o interior. E a gente acaba sacrificando a presença da família, dos amigos, né? São coisas que a gente acaba tendo que decidir o que a gente faz, né? O que vai ser melhor para todos nós. É claro que nem sempre ficar longe das pessoas que a gente ama vai ser bom. Nem sempre. Para elas não vai ser bom e para a gente também não. Mas aí entram os sacrifícios, né? As escolhas que a gente tem. E aí a gente coloca na balança o que de fato vale a pena para a gente e para aqueles que estão conosco. Certo? Voltando então
para aqueles pequenos sacrifícios do nosso dia a dia. É fácil a rotina que a gente tem de trabalho, a rotina que a gente tem com os filhos, a rotina que a gente tem com as responsabilidades do nosso lar? Muitas vezes não, né? Ela demanda esforço, ela demanda pequenos sacrifícios, demanda muito equilíbrio emocional, demanda muito equilíbrio psicológico, né? Nem sempre a gente tem tudo isso. Então, tudo isso a gente acaba precisando e o sacrifício entra aí. Mas isso nos foi confiado, isso nos foi ofertado, nos foi dado. Nós estamos vivenciando isso por alguma causa, não existem coincidências. E nós não estamos, e nós nunca vamos carregar um fardo maior do que aquele que nós podemos aguentar. Então, por vezes a gente está cansado, esgotado, né? Às vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente precisa de ajuda de muitas pessoas, de outras pessoas. E, gente, isso está tudo bem. Faz parte, né? A gente tem que entender que todos nós temos limites. E quando a gente fala desses pequenos sacrifícios no dia a dia, são os empenhos que nós colocamos, né? Puxa vida, eu tenho que levar minha família, tenho que levar meu trabalho, os meus filhos nas costas. Às vezes a gente acaba colocando isso na frente dos nossos prazeres, dos nossos gostos, mas tudo isso foram escolhas que nós fizemos, né? Muitas vezes foram decisões que nós tomamos e que a gente vive num universo onde as leis de causa e efeito acontecem. Então, que a gente, através dessas escolhas, se a gente achou que aquilo era o bom para nós, que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Até um momento que talvez a gente canse, né? Até o momento que a gente desgaste e que a gente não consiga mais, chegar até esse esforço, né? Esse limite. Tudo num ajuste aqui porque caiu o sinal da internet. Deixa eu fazer um bem bolado aqui. Pronto. Recuperei aqui a imagem. Então a gente precisa, né, demonstrar essa fidelidade a partir do momento que a gente se esforça. E quando a gente precisa demonstrar essa fidelidade, né, é quando a gente precisa estar sempre atento, sempre vigilante, sempre comprometido com essas responsabilidades que nós mesmos colocamos para nós. Então a gente não só precisa ser fiel ao Senhor, fiel e vigilante às coisas que Ele nos confiou, mas também fiel e vigilante e comprometido para com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, com as responsabilidades que nós colocamos para a gente conseguir viver do jeito que a gente gostaria, né? Então nós estamos aqui hoje agraciados pela bênção do Consolador prometido, né? Hoje nós vivenciamos de um jeito que em outras encarnações, que em outras vidas nós não conseguimos, né? E temos conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Então hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, mas através dessa doutrina bendita que nos traz luz às compreensões através da matéria, faz com que essas compreensões para nós façam total sentido, né? Somado às palavras e aos exemplos que Jesus trouxe. E a gente entende tudo e absorve tudo isso como seres espirituais que nós somos. E aí nós enxergamos com os olhos da alma, né? Esses ensinamentos que a gente absorveu, que
que a gente absorve, vem absorvendo há mais de 2000 anos. São ensinamentos que não chegaram agora para a gente. A gente, como espírito, já ouve há muito tempo. E aí chega um momento em que a gente recebe um outro despertar, uma outra forma de enxergar esses ensinamentos tão ricos e tão preciosos, e que eles não significam que eles só funcionam para o outro, mas é que ele tem um sentido para mim e que ele é transformador para mim. E transformador no sentido de que nós somos espíritos imortais. Então, qual que é o nosso compromisso com o Senhor, que nos oferece tudo isso nos dias atuais? Se a gente tem conhecimento da doutrina espírita, a nossa responsabilidade para conosco e para com os outros, é claro, além do progresso moral que nós precisamos e devemos fazer, é também promover todo esse conhecimento, né? Mas a gente tem que pegar o megafone, ouvir aos quatro ventos o espiritismo? Não necessariamente, né? A gente pode falar sobre o evangelho, mas a gente pode também, e principalmente, alimentar as outras almas, fazer com que os outros servos dessa casa sejam alimentados também por outros meios. Não só através do verbo, mas através do exemplo, através da vivência daquilo que nos foi confiado, né? Então, quando a gente não compactua com alguma coisa no nosso trabalho, na nossa casa, que a gente está vendo, que a gente é convidado a fazer, a gente evita e não vivencia aquela situação, a gente está dando um exemplo. Quando a gente não participa de roda, de fofoca, de intriga, de conversas que não nos dizem respeito, conversas sobre outras pessoas, sobre outras coisas, isso a gente está dando o exemplo. Quando a gente oferta um pão para aquele faminto, um agasalho para aquele que está passando frio, uma palavra de consolo para um irmão que está em sofrimento, às vezes do nosso lado, tudo isso é dar o exemplo. E num mundo tão materialista que a gente vive, né, onde o mais importante é o ter ao invés do ser, todas essas ações que eu acabei de citar, elas são pequenos sacrifícios, né? São exemplos riquíssimos de pequenos sacrifícios que nós podemos fazer na nossa vida e que nós talvez até já façamos e nem percebemos. E aí não se torna sacrifício, porque aquilo se torna um hábito, se torna prazeroso. A gente faz porque quer, porque se sente bem. E aí a gente vai ter cada vez mais certeza, porque a gente vai viver um momento de conforto, né? Sabendo que aquilo é o caminho do bem, é o caminho do certo. E aí a gente vai ter lá o outro caminho do servo mal escolhido, né? O caminho do choro, dos rangeres de dente. Essa questão do choro e do ranger de dentes, que encerra essa parábola, ele traz dois exemplos, né? Serve para aqueles que tinham todo o conhecimento, toda a responsabilidade de forma consciente, e para aqueles um pouco mais ignorantes, que foram coniventes até com esse servo que estava com responsabilidades. E aí, esse choro e ranger de dentes, não é porque essa pessoa vai ser lançada no fogo do inferno, né? Não é porque ela vai para umbral, como muito espírita gosta de dizer, não, né? É um estado de consciência onde essas criaturas estarão ligadas e por vezes até atormentadas, porque elas tinham tudo para fazer o certo, muitas vezes tinham conhecimento para fazer o certo,
mais acabaram se deixando levar pelo conforto, se deixando levar pela luxúria, se deixando levar pela vaidade, e aí acabam deslizando. E elas terão outras oportunidades. E o choro e ranger de dentes, o que é? É ter que vivenciar novamente determinadas situações que vão fazer aquela criatura sofrer, sendo que ela pode ter um caminho de escolha. E infelizmente acabou se perdendo nesse caminho. Estou vendo aqui os comentários. A Clarissa aqui comentando, né? São as pequenas ações do dia a dia. Aqui Gel Santos falando, a reforma íntima diária nos ajuda imensamente em todas essas ações. E essa reforma, essa transformação moral que nós temos é justamente a gente perceber aqui, né? O que nós estamos fazendo de certo, de errado, o que eu quero dizer, é aquilo que está nos fazendo bem. Aquilo que nos faz bem e que faz o outro bem. É aquilo que não nos traz mais sofrimento, que não nos traz mais dor. E aí, para encerrar, só trazer qual é a moral dessa história toda, né? A moral é que a gente precisa estar sempre preparado espiritualmente. Porque o certo mesmo, né, o que é o correto, é cuidar bem das coisas que Deus nos deu. Então, considerando que nesse mundo nada nos pertence, nada é nosso, tudo a gente tem que cuidar. Tudo que nos é confiado a gente tem que cuidar. Nada nos pertence, tudo é emprestado. Então que nós possamos seguir os exemplos dos servos bons, para que depois não caiamos nos choros e rangeres de dente, que acontecerão eventualmente, porque nós somos humanos, porque nós falhamos, e que nós possamos pegar esses momentos de choro e ranger de dente e possamos transformar em momentos de aprendizado, para que a gente não repita esse tipo de erro e que lá na frente, quando tivermos novas oportunidades de cuidar das coisas do Senhor, que nós possamos fazer o melhor para nós e para aqueles que foram confiados a nós também. Certo? E a Rosana aqui comentando, né? A reflexão diária nos ajuda a mudança sempre tão necessária. É por isso que a nossa mentalidade precisa sempre estar ligada de que, eu sempre bato nessa tecla, né? De que somos seres espirituais. Porque a partir do momento que a gente consegue se visualizar como um ser espiritual e não como um ser material, a gente consegue ter mais insights. A gente consegue perceber determinadas situações e a gente pensa assim, peraí, isso aqui tá errado. Ou isso aqui não me pertence. Ou, caramba, isso é um baita de um teste, hein? Deixa eu pensar aqui antes de agir nessa situação. E aí a gente consegue, por vezes, superá-las. E a gente vai para as nossas vibrações e o nosso encerramento. O Giba já colocou aqui o nome das pessoas em vibração. Peço para que vocês também coloquem aí o nome delas em vibração, para que a gente possa fazer a leitura delas. Vou só abrir o meu Instagram aqui para pegar os comentários que foram colocados lá. Algum comentário em relação a essa lição? Conheciam a parábola? Se identificaram nela? Comentem aí. Bora lá então para as nossas vibrações. Que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos novamente, possamos nos ligar à espiritualidade presente,
agradecidos por esse momento e que nós possamos sentir todas as boas energias, os bons fluidos nos envolverem e que possamos distribuí-los, oferecê-los para a espiritualidade que nos acompanha, que possamos emanar ótimos fluidos, ótimas vibrações, saindo do topo das nossas cabeças, saindo da palma das nossas mãos. E assim, nesse momento, vamos vendo a espiritualidade absorvendo de todos os cantos, de onde nós estamos, esses bons fluidos, e compartilhando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam. Vamos vibrando para os povos que sofrem. Vibremos aqueles que sofrem na fome, na miséria, nos desastres naturais, os horrores da guerra. Vibremos pelo nosso país, vibremos por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por toda a classe política e por todo o povo. As pessoas que sofrem nas ruas, abandonadas, sozinhas, sem família, que nesse momento essas vibrações possam enchê-las de esperança. Vibremos aqueles que estão perdidos nos vícios, as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, aos encarcerados nas prisões, as pessoas que estão doentes em seus lares, aos seus cuidadores, aqueles que vivem qualquer tipo de violência em suas casas. Vibremos aos doentes nos hospitais, às UTIs e aos profissionais da saúde. Vamos vibrando também aos nomes colocados na noite de hoje. O Alexandre, ali na postagem que a gente fez hoje, pediu vibrações para Gema Greles Vale. O Giba pedindo aqui por Odair Renaldinho e família, Fred Menarbini e família, Neide Ferretti Ramalho, Alane pedindo por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. A saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, da Vera, do Pedro, da Juliana, da Milena, da Maria Júlia, do Pedro Filho, da Letícia, do Arthur, da Ana Lúcia, Fabiola e Gustavo, e também pela família Arruda Zermiani. A Fernanda Jacobos de Moraes, a Mônica Cardoso Felácio, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino, a Normando Júnior, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Anita Soledade e Rui Soledade. A Maria de Jesus Araújo dos Santos, a Márcia Maria e Murilo Soares, a família da Clarissa, o Pedro Silva de Nóbrega, a Clarissa Rodrigues de Nóbrega, ao Rubens Alexandre Consulini e Silva, a Sueli Aparecida Rodrigues de Nóbrega e a Helena de Freitas Rodrigues, a Vanner João Almeida, a José Eduardo Grisaro, a Kátia Cristina Grisaro, a Ana Carolina Quirino Grisaro e ao Mário Luiz Sanfelice.
Saúde a Caroline e Marina e Vander Nicolau e Vander, da família Nicolau. Pelos desencarnados Alberto, Maria José, Vitor, Caetana, Antônia, Nerícia, Nilceia e Nerivaldo. Pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, a família Vaz e a família Marco. Pela família Almeida, Cláudia Eugênia e aos amigos e gatinhos da Joyce. Ao Antônio Rafael, vibrações para todos nós, para a família Rieger e Balbino. A Célia de Souza Freire, a Maria Lúcia Lopes de Souza, ao Leandro da Silva Freire, ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, a Betânia Maria Ramos de Souza da Silva, e a Maria Artemis Amaral da Silva e família, ao Eumano Menezes e família, a Patrícia Felizardo e família, a Pedro Vitor e família, a Theo Benevides e família também. Pela saúde da mãe da Michele, a Mari Terezinha Ornieski, pela saúde da prima, a Márcia Regina de Oliveira, que luta contra o câncer, e pelo pai, Jorge Vasco Ornieski, e a sua irmã, a Daniele Cristina Ornieski. Aos desencarnados Maria do Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jails Andrade, Jorge Fernandes Bezerra, José Costa, Guiomar Nogueira, Arnaldo Leite Vasconcelos, Dona Alzira e ao Senhor Luiz. Por todos os animais abandonados nas ruas, que eles possam encontrar um lar com muito amor e cuidado. Pela saúde espiritual de Luan Rafael Domingos Santana e Marisete Cristina Domingos Santana. Pela saúde de Jorge Paulo de Tarso Pereira. Pelos desencarnados Eva Rodrigues Cardoso e Avelino Cardoso. Ricardo Vasconcelos, Geraldo Thompson, Andréia Luiza Andrade, Marina, Rosilda, Rêmia e suas famílias, todos do trabalho da Rosana, por todos os gestores do país, de países em guerra e conflitos, e por todos os amigos. A Adnete pede pela saúde física, espiritual e mental de Arthur, Alícia, Aline, Wagner e Adela também. E eu peço nesse momento pela minha esposa, pela minha filha, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, os meus familiares, os meus amigos de trabalho, aqueles que eu encontro todos os dias por lá, a Neuza de Oliveira, o Anderson de Oliveira, a todos da Clínica Fecundar. E nesse momento que nós possamos mentalizar aquela pessoa que nós queiramos com muito amor e carinho seja envolvida pelas equipes espirituais. Agradecemos nesse momento pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que também vão cuidar e fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para as nossas melhorias físicas, espirituais. Pedimos também que suas equipes cuidem de nós durante o nosso repouso, que durante o nosso sono nós também possamos ter a nossa saúde, a nossa energia restaurada. E pedimos que a espiritualidade leve todas essas boas vibrações aonde ainda for necessário. Antes de encerrar, eu gostaria de relembrar que hoje é um dia importante para a doutrina espírita. É aniversário de desencarne do nosso querido mestre Allan Kardec. Então também deixo um carinhoso abraço do nosso grupo que hoje estuda, através da doutrina, os ensinamentos do Cristo. E pedimos ao Pai que nesse momento nos envolva em muito amor,
em muito carinho, que todo esse amor, que todo esse cuidado possa servir como uma cúpula nos protegendo ao longo dessa semana. E que nós possamos mantê-la firme, sólida, resistente contra todo e qualquer mal que tente contra nós. E que nós, principalmente, façamos a nossa parte através dos bons exemplos, das boas palavras, da absorção dos bons conhecimentos. E agradecemos a noite de hoje, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho de hoje. Agradeço a companhia de vocês neste domingo de Páscoa. Que tenhamos uma maravilhosa semana, que possamos nos encontrar no próximo domingo mais uma vez. Um beijo no coração de todos vocês e nos encontramos aí ao longo da semana, nas postagens, nas enquetes. Interajam, participem, comentem, façam parte aí desse nosso grupo, né? Não só aos domingos, mas durante a semana também, tá bom? Gente, beijo no coração de todos. Até domingo que vem.